Gadol Elohai, shiru ki gadol Elohai, kol echad yireh ki gadol Elohai. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, Gadol Elohai. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Com grande, enorme alegria que a gente está aqui recebendo você, Pedro, ou na verdade ao contrário, você nos recebendo, né? Você trazendo todo mundo aqui para essa celebração, para esse momento de realização, numa vida bem densa de participação e de estudo da Torá. E aqui a gente vai começar nossas orações. Eu pedi que todos tenham o Sidur na sua mão, o livro de Reis na mão, e a gente vai acompanhar nossas orações de abertura através da recitação à página 39 de Macau, página 39, que é uma oração de dar boas-vindas ao nosso ambiente comunitário, à nossa tenda congregacional, à nossa sinagoga, a tua sinagoga, Pedro. Então, Pedro, você é convidado a subir aqui a rival, acompanhado então da Andréia, do Bernardo, teus pais, que vão sobre você colocar o talit. A colocação do talit representa um ato de proteção, de carinho, um ato de proteção, de carinho, proteção que eles almejam como pais para você. E também, através da recitação do talit, representa o teu vínculo com os valores que esse talit representa.
que são as nossas mitzvot. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. E agora, então, colocando o tefilim, filatélias religiosas, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. esse primeiro livro foi colocado no braço, com a caixinha e aqueles pergaminhos direcionados no coração. Então, do coração que sai agora um beijo, um abraço do Bernardo, da Andréia, com você. Então, Andréia, Bernardo, um beijo, um abraço e o gesto de confiança de entregando ele para a condução da sua vida, nos seus gestos, nos seus atos e as suas ações. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. אנו שם יבוא מלכותו לעולם ועד. ורצתי לעולם, ורצתי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. ורצתי באמונה וידעת את אדוני. אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה Amen. אדון עולם אשר מלך ותמם כל יצירה להתנסה בחפצו כל אזי מלך שמו יקרא ואחרי גלותיו לבדו עמו רוע והוא היה והוא עובד והוא יהיה ונפעל והוא הנשם להמשיכו להחלילה ולראשית ולתחת הדבר הזה המיסה והוא יהיה בחיורה מצוין לי בצרה והוא ניסי ומנוסי
Menascosi Beomika Beabo Afiru Betishan Bearia Beimruhi Geviati Adonai Veloira. E a gente se coloca em pé, pois esse início verá no termo em que ele recitou uma canção que fala sobre a criação do mundo, sobre o nosso respeito ao que eles recebem e nosso comprometimento em aprimorar, para também transmitir de forma plena o que nós recebemos. Esse é o vínculo, a conexão, os elos que vão somando da corrente da nossa tradição, de geração em geração. E a página 61, a bênção Mariú, é recitada, essa bênção é uma colocação para que a gente aprecie a vida, para que a gente entenda as suas dificuldades, mas se abasteça da sua vitalidade. E a gente consegue, na página 63, no final do primeiro parágrafo dessa página, Or Hadash Salcion Kati, Or Hadash, Or Luz, Hadash Renovação. Em dado momento, conversando com a Andréia, um pouco familiar, mas uma hora a gente estava falando sobre o desafio de marcar batismo, mas o tempo já estava marcado, então estava tudo tranquilo. Ela falou assim, não, é que muita gente procura a área, o que deixa sempre todo mundo aqui feliz, mas um dos aspectos da área é justamente que essa oração expressa, ó verdade, ó luz, aqui a luz entra, a luz do mundo, com seus desafios, com suas bênçãos, com suas alegrias e com suas possibilidades. Mas aqui também a gente almeja, através da geração que Pedro representa, a luz sai, para que a gente tenha um mundo
tão bom quanto possível, e melhor ainda do que a gente possa imaginar. Olha Deus. E que essa luz seja uma fonte de vida para iluminar os nossos caminhos resplandecerem, e que a gente se abra para receber essa luz, sabendo usar os instrumentos que temos à disposição. A luz do seu acesso ofusca, a luz na sua voz certa brilha e ilumina. Israel de toda a terra. Ao final da página 63, nos ensina, nos convoca, abrir nossos olhos para a luz que a Torá representa. E na página 64, a recepção da nossa proclamação de fé expressa por essas palavras dos finais será: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבביך, ושמרת על לבניך ולבבם, ושתיה בביתיה ובלכתיה בדרך ובשומע אופניך, ושתם לאות בבתיך, והיו מטוטפות בעיניה, וכתבתם בזרועות ביתיה ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו במצוותיי אשר אני מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהינו ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי את ארצכם, ואיתו יראה מלכות שנשאת לגניכם ותירשה ויצריכם. ונתתי ארץ ושדהרים בנותיה ואהבתה ושבתה, ישמרו בהם פן יפתר בבהם ושרתם ועבדתם אלוהים החיילים וישעבתם בהם.
מסמכים דבר הילד על לבביהם ויד נפשיהם, וקשרתם אותם לאות על ידיהם, והיו לטוטפות בעיניהם. ולימדתם אותם את בניהם לדבר בם בשפתיה בביתיה, ובלכתיה בדרך, ובשומעה ופוליה. וכתבתם על מזוזות ביתיה ובשעריה. למען יגבו ימיהם וימי בניהם, על אדמה אשר נשבע בני אבותיהם, לתת דברים כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדותם, ויצבו על ציצית הכנף בצאתיהם, והיה להם בציצית, וראיתם אותו וציינתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תחלו אחרי לבבם ואחרי עיניהם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהים. אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם לגויים. אני אדוני אלוהיהם אמת. Algo que caracteriza profundamente a história judaica é a capacidade de ter jornadas, de fazer face a desafios e de buscar sempre melhores destinos. Nesse sentido, nosso caminhar tem sido pela busca da liberdade. Uma delas, talvez a primeira, foi quando deixamos o jugo do valor antigo. Uma busca não fácil, porque deixar a terra da escravidão implicava uma grande jornada e travessia por um deserto, e antes desse deserto, superar o mar que estava bloqueando o caminho. Mas tanto o bloqueio foi vencido, quanto a jornada superada. E naquela ocasião o povo cantou, e nós reproduzimos diariamente essa mesma canção, para valorizar a nossa busca permanente pela liberdade. Página 34, as traduções de retirada da verdade da Dona Carlos.
Você vai receber a Torá num vínculo de uma e duas gerações. Mas você vai receber a Torá meditando duas coisas. A primeira é algo que vem das gerações antigas. A segunda é como que passa essa Torá a ficar no meu coração. Quando você recebe a Torá, não é só um abraço amigo, você que gosta, e sem trazer um conceito diferente, você vai falar, basta rezar, basta jejuar, é preciso lutar a integridade. E é isso que você faz você receber Torá. O dono da clamor vai ter os ensinamentos no coração. Agora a gente vai acompanhar a leitura da Parashá, isso é a porção da Torá que essa semana lida, é a Torá, o bolo que o Pedro carregou. Tem o seguinte critério: cada semana a gente vai lendo de uma passagem, extraindo dessa passagem alguns ensinamentos. Ensinamentos que a gente não necessariamente tem que concordar, mas que a gente deve sobre eles refletir. E foi exatamente isso que o Pedro fez, ele vai colocar isso na sua mensagem daqui a pouquinho. Essa porção da Torá, acompanhamos a página 296 do nosso livro de reza. Aqui ela está escrita, impressa, traduzida, mas o rolo manuscrita e sem muitas indicações que o texto hebraico, que já é fácil, indica. Então, a leitura da Parashá, você se torna primeiro um leitor da Parashá e depois vai fazer a bênção, tomando então esse momento de plenitude do Parashá. Você vai começar lendo e para a primeira bênção, aqui convidando então, vamos lá, Gerson e Nó.
ברכו את אדוני בצורה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא מכל עמים, ונתנה לתורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. כי תצא למלחמה עבדיך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית צביו והיית בשביה אשת יפת תואר וחשבת אהבה ולקחת לך לאישה ובאת לתור ביתך והילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. מי שברך אבותינו ואמותינו יברך את הבחור הבר מצווה ואת כל משפחתו ואת כל המתפללים כאן. הקדוש ברוך הוא ישמרם וישלח ברכה ויצלחה בכל מעשה ידיהם ונאמר אמן. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ומסיע ושביה מידיה וישבה בביתיה ובכתה את אביה ואת אמה ירחמים ואחר כן תבוא אליה ועלתה והיית לך לאישה והיה אם לא הפצת בה ושלחת לנפשה ומחול לא תמכרנה כסף לא תטמא בה תחת אשר עינתה תהיינה לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת צנועה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה בין הבכור והשנייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתנו בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו ואמותינו הוא יברך את הבחור הבר מצווה ואת כל משפחתו ואת כל המתפללים כאן. הקדוש ברוך הוא ישמרם וישלח ברכה ויצלחה בכל מעשה ידיהם ונאמר אמן. E agora então
Você que já tem lido da Torá, o Paulo Correia, o leitor da Torá, agora continua a leitura, mas recitando a Brahá e dessa maneira fazendo o que a gente chama de sua aliada, sua chegada, sua ascensão, sua subida à Torá. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. E agora, para você, teve o nosso desejo de muito nessa prova, de muita e contínua sorte, de muita doçura. E antes de você subir a Torá, já agora um pouquinho mais calmo, faltou a saudação que vem agora junto com o Mazatov. Mazatov e Hazar Yaleh.
bastante rápido relatórios, a evolução natural, mas em princípio aquele que é Israel, e com a atenção que os autores de oração nos fossem colocar que a floresta é um árvore, tem raízes, portanto não valores. Cresce e floresce, portanto valoriza tudo aquilo que a gente busca realizar na vida. E esse profissional permite concreto, nos separando para o final das nossas orações. Oração que nos faz conscientizar de nossas obrigações e responsabilidades.
nós deixarmos uma oração entre uma canção que você recitou, uma reza que você recitou e outra, em agradecimento e recordação. Em recordação dos entes queridos que fizeram uma marcha da vida, da tua família, em agradecimento pelos ensinamentos que cada um trouxe, nos ajudou a fazer a marcha da vida. Então, que sejam abençoados pelas memórias de Francisco Correiro, Joaquim Correiro, Heloísa Correiro, Lígia Conrado Lopes, Davi Lerner e Berta Lerner. Pela memória de cada um deles, de todos eles, seja recordada corrente, cada voz que hoje sai do teu coração. E cantado e cantado, cheguei a lá, ele é o quase, e lá, que eu creio, ele reforma, do caminho, reforma de Israel, a Magalau, de Ismael, caminho de grupo, e deixa de falar, da meia manhã. Ele falará, ele chamará, ele falará, ele fazer, ele entrará, ele falará, cheio de deixar, ele fará, ele falará, ele chegará, puxa, ele fará, ele falará, ele grupo, e ele chamará, ele chamará. Ele vai também, padrinho do altar, será do grupo, e você chamou do mar. Como ia ser chamado? Amém, no meu nome, Israel, do grupo, amém. Nós nos encerramos e você vai perto a conclusão da parte de nossas rezas, da nossa religião liturgia, de nossas orações, ele falar em pelo reino. Primeiro de tudo, bom dia a todos e muito obrigado por terem vindo. Hoje é um dia muito especial para Bar Mitzvah, mas nem todo mundo aqui sabe disso. No dia da rede, Bar Mitzvah é uma passagem para a maioridade. Nós somos significados para você e dirigir, realizada pelos meninos com 13 anos e pelos meninos com 12. Para mim, o Bar Mitzvah é continuar um legado que todos os meus antepassados fizeram. Isso significa que hoje eu estou aqui para continuar essa tradição. A partir de agora, eu sou considerado membro de uma comunidade e me comprometo a cumprir
no vagão de metrô, junto da administração de pagamento sobre as pessoas no vagão, e ele chegou novamente falando deste banco pai, o banco que empresta tem uma resolução. Eu ainda lembro disso porque não gosta de dinheiro. É de tudo, amor, risada, tem uma coisa de verificar tudo que eu preciso. Quero agradecer minha avó, minha única avó no vagão, que sempre falou no 4, 5, 6, 7, 8, quantos reais. Um passo muito ensinamento, segundo o seu estado, sempre teve comigo do povo. Sempre me tratou bem, me fez discussões que nunca certo, ela nunca está errada. Foi ela que essa família sabia como é até hoje e quero agradecer não só por mim, mas por todos que você conhece. Obrigado por ser esse comigo para todos os seus. Muito obrigada, minha bisavó paterna Vivi e a minha bisavó materna Vivi, pois parece sempre possível presente na minha vida, mesmo que eu não precisava. Elas têm um lugar especial no meu coração. Aos meus tios e bisavós maternos, quero agradecer por alguns jeitos que estão sendo conseguidos na casa da minha vida. As pedras de Rafael, as partidas de Gerson e as mentiras de sábado de Gerson com a minha mãe, que sempre me fazem rir. Minhas bisavós, com seus anos, sempre me acompanharam em todos os momentos. Agradeço aos meus filhos paternos por animar todos aqueles natais na casa da minha igreja e também na casa da Isabel, na minha ou em qualquer lugar. Todas as lembranças que fizemos juntos são únicas e não são tantas. Tenho que agradecer a minha única religião legal e minha tia de parte paterna, chama que valor que todos não puderam ver. Vocês tornaram cada viagem em festas que vocês vieram mais especial. Cada legal do Rock em Mágica, sempre que vocês vêm, melhor as minhas férias. Obrigado a minha família por me incentivar a assistir uma nova material e me animar a fazer as coisas. Obrigado a meus amigos Céu, Ben e Marcos Todo por conseguir me animar a fazer qualquer coisa, desde a praia de bola até aprender tudo com o grupo. Também quero agradecer muito aos amigos de Portugal, que não puderam estar aqui, dar nunca da minha carreira e roupa, em vez de quando voltamos no Brasil, vamos ver o chama Marquinhos. Obrigado pelos presentes por ter dado esse momento de jornal e os e-mails e trocadas do meu primeiro desde 2022 para Catarina. Obrigado aos meus jovens de cidadania, que sempre me trataram como amigos desde que eu nasci. Cada momento com vocês é muito divertido por marcado em mim. Agradeço demais a Saez, que foi desde minha 12 anos e sempre foi uma pessoa muito especial para mim. Estou conseguindo fazer bem, menor sempre, faz uma coisa muito boa e sempre dá tudo que você pode por mim pela nossa família. Devo muito a todos os meus amigos da escola, que sempre me ajudaram a crescer quando estava começando e fizeram o que eu passo na escola mil vezes melhor. Sempre me contando que foram mais agradados quando não queriam passar sozinhos e me contando todos os tipos de coisas que sempre que eles vêm e rindo qualquer besteira que alguém fala. Devo tanto aos meus amigos da escola quanto aos meus amigos fora da escola, viajando e se encontrando comigo em casa, na praia, na Ásia, ou em qualquer lugar que eu estou. Vocês, mesmo não estando sempre comigo, mudam minha vida sempre que me encontram. Não posso deixar de agradecer minha escola, sempre foi a mesma, pois nunca pensei em mudar, o Elias e Marcos. Todos os professores e todos os funcionários estão marcados no meu coração de formar essa escola incrível que é o Elias. Agora, quero agradecer a Alice, na banca de uma família que frequenta gerações, por me dar essa oportunidade de seguir esse legado deixado pela minha família e por toda a comunidade judaica, sempre de portas abertas para receber. Por último, quero agradecer a Mora Débora por me ajudar tanto, com tanta alegria e afinco durante todo esse processo tão difícil. Sem você, isso não seria possível. Bom dia a todos e obrigada pela presença nesse momento tão especial para a nossa família. Espero que eu consiga ir até o final. Outro dia eu li um artigo que dizia que todos nós nos perguntamos que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas que talvez a pergunta mais importante seja que filhos iremos deixar para o mundo. E concluía que o mundo que queremos depende da educação e dos valores que transmitimos às gerações seguintes. Sou muito grata à educação que recebi da minha mãe, Suzy Lerner, da minha avó, Berta Lerner, e de toda a família na qual eu tive o privilégio de nascer, pautada pelos mesmos valores que buscamos transmitir ao Pedro: justiça, respeito às diferenças, compromisso com a verdade, com o outro e com a comunidade.
O Eliezer Max, escola onde o Pedro estuda desde os 2 anos de idade, e o movimento juvenil Rosita Noah complementam lindamente a nossa educação. Apesar de toda a dificuldade que envolve educar um filho em 2025 e da concorrência desleal das telas que tentam sequestrar nossos adolescentes, acredito que temos feito um bom trabalho. Estamos imensamente orgulhosos do jovem que o Pedro está se tornando. Acreditamos na sua capacidade de fazer boas escolhas, de se importar com o outro, de defender o que é certo e de viver com integridade e compaixão, porque ele já aprendeu que ninguém caminha sozinho nessa vida. Hoje celebramos você, Pedrito. Celebramos o seu amadurecimento e a sua chegada à maioridade judaica. Celebramos o privilégio de ser sua família e de estar ao seu lado nesse momento tão emocionante. Você abraçou o processo com muita dedicação e merece que esse dia seja lindo. E eu tenho certeza que será, se depender da nossa família e dos amigos maravilhosos que cultivamos ao longo do caminho e que estão aqui celebrando com a gente hoje. Que você continue crescendo com sabedoria, responsabilidade e alegria, e que sua vida seja sempre uma bênção para todos à sua volta. Falando em bênção, não poderia deixar de agradecer a Mora Débora por ter ensinado essa paraxá com tanto carinho, e ao rabino Sérgio Margulis, que nos recebeu tão valorosamente e nos fez acreditar que todas as famílias são bem-vindas nessa sinagoga, independente da sua composição. Por último, mas não menos importante, agradeço a minha mãe Suzy por ser meu exemplo de vida, meu porto seguro, uma fonte inesgotável de amor e sabedoria, e por ser aquela que faz tudo acontecer. Se não quiser que aconteça, não falo com ela. E ao meu marido Bernardo, que há mais de 2 décadas caminha ao meu lado em todas as faces dessa vida, judaicas ou não, e que é o melhor pai que o Pedro poderia ter. Que essa seja apenas mais uma das muitas conquistas que nós 3 celebraremos juntos. Mas eu... Bom dia a todos, amigo Sérgio, Mara Débora, queridos parentes, amigos e todos que nos enobrecem com a sua presença para testemunhar esse marco de grande importância na vida do meu filho Pedro Eusébio. Pois é, quase foi registrado como Pedro Eusébio, o Pedro o Sábio. Não fosse a oposição da mãe, da minha sogra, que chegaram a ameaçar a minha integridade física no momento que eu saía de casa para ir ao cartório. Evidentemente, não levei a cabo a minha escolha, mas o tempo mostrou que eu não estava enganado. O menino sempre nos surpreendeu com sua sagacidade, curiosidade e capacidade de absorver e aprender todo tipo de informação. Começou a falar cedo, algo que atribuo ao convívio intenso com a avó, que é ótima de papo. Logo, adquiriu uma dicção muito boa, até para palavras mais difíceis. Gostava de colocá-lo para falar coisas improváveis para uma criança nos seus primeiros anos. Quando um coleguinha estava de manhã, ele dizia: "Chega de lamúrias". Quando se sentia irritadiço em antissocial, passava sem cumprimentar as pessoas e depois voltava para pedir desculpas por estar os nervos à flor da pele. Era engraçado ver a reação dos adultos diante de tanta formalidade daquele pirralho. O que nos estarreceu mesmo foi quando, com menos de 2 anos, passou diante de uma loja e nos avisou que estava em liquidação, como informavam as letras garrafais coladas na vitrine. Pouco tempo, Pedro já lia entusiasticamente, sem nunca ter sido propriamente alfabetizado. Aprendeu sozinho, com a voz picando como se formavam as combinações das vogais. Sua mente funcionava de forma acelerada. Todas as informações eram processadas em velocidade relâmpago. Perguntava tudo o tempo todo: o que é isso? Como faz aquilo? Já que atentaram que respondíamos, eu sempre voltava ao assunto, mesmo depois do tempo, para verificar se o que lhe havíamos dito ainda procedia, e às vezes me interpelava: ora, você disse outra coisa da última vez. Sempre foi apaixonado por música. Quando era bebê, chorava intensamente até colocá-lo no colo e acalmá-lo ao som de Yellow, do Coldplay, que alguns anos depois ele tocou no teclado em um dos festivais da escola. Evidentemente, fiquei emocionadíssimo. Sua primeira apresentação em público foi aos 4 anos, cantando e tocando no triângulo. Desde então, não passo um ano sem se apresentar para um público
sempre encantando com seu talento de desembaraço. Pedro é também um apaixonado por leitura. É um hábito que adquiriu da mãe, que o incentivou a ler livros extensos desde muito cedo. Gostava de ler antes de dormir e me chamava para lermos juntos. Ora lia eu, ora lia o outro, até ele cair no sono. Lemos muitos livros, passamos por toda a coleção do Harry Potter, Jules Verne, Mark Twain, Ilha do Tesouro e até Machado de Assis. Admito que nem sempre o mais adequado para crianças, eu tinha que modificar um pouco algumas partes para evitar traumas e pesadelos. Mas foram momentos marcantes nas nossas vidas. Viver em família, com você e sua mãe, é a maior alegria da minha vida. Não consigo colocar em palavras a emoção que sinto nesse momento, vê-lo dedicar-se com tanto entusiasmo ao estudo da Torá para fazer seu bar mitzvah com seriedade devida, me traz um sentimento de orgulho profundo. Atribuo seu interesse e motivação ao acolhimento carinhoso e à dedicação da Morabella com seus ensinamentos. Reconheço, na jornada de Pedro, algo que tem muito a ver com a história da minha família paterna. Ainda que não sejamos judeus, sempre tivemos uma conexão muito forte com a comunidade judaica brasileira, há muitos anos. O bisavô, tataravô do Pedro, Maurício Cardoso, foi um importante jurista gaúcho, político e revolucionário ao lado de Getúlio Vargas. Lutou na Revolução de 30, tornou-se ministro da Justiça do governo provisório e implantou a Constituição de 34, a qual, mesmo sem ter durado muito, promoveu importantes reformas no Estado brasileiro, como a criação da Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, o voto secreto e o voto feminino. Foi um político muito querido em seu Estado e, em 1931, a comunidade judaica de origem polonesa o honrou concedendo seu nome à sinagoga que frequentava que originalmente chamava Polichem Farban. Hoje, no local, está localizada a Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Quando comentei esse fato com o Rabino Sérgio, ele prontamente observou que Pedro está se aprofundando em um caminho aberto pelo seu antepassado, e isso talvez não seja por mera casualidade. Isso me faz crer que ele seguirá trilhando esse caminho, alcançando novos horizontes, adquirindo novos conhecimentos, fazendo novas amizades e vivendo novas aventuras. Fico muito feliz e confiante ao vê-lo naturalmente inserido nessa comunidade que sempre me recebeu com acolhimento e fraternidade. Mais um toque. Cantada, sendo bem cantada, tua voz falada, ela não sai aqui do timbre das cordas vocais, ela sai da emoção. E por isso, você desperta grande emoção aqui hoje, estampada no rosto, aqui de todo mundo. E isso é o nosso registro eterno. É aquilo que vai saindo da nossa alma, que fica no nosso coração. Mas não só hoje aqui na hora da leitura da Torá. Estar contigo é de alguma maneira a gente ter essa voz e emoção de que apesar da gente buscar palavras para explicá-las, não precisa, não requer nenhuma explicação. E em hebraico, se a gente faz uma brincadeira de palavras, qual também significa tudo. Que todos os seus caminhos sejam plenos, que todos os seus caminhos sejam um pouco de questionamento, não, de muito questionamento, como você trouxe da Torá. Está lá escrito, será que eu tenho que seguir sem pensar, refletir, questionar? Que todos os seus caminhos sejam de emoção, de reflexão, de resgate e de brincadeira. Que todos os seus caminhos sejam como daqui a pouquinho você vai cantar e tocar, de salam, de muita paz aqui no teu coração. O mundo não tem muita paz, mas se você traz a tua paz, o teu mundo, o nosso mundo, já fica com mais salam, mais shalom. E que tudo seja como depois de você
você cantar com o toque do shofar. Por que hoje o shofar? Porque a gente está se aproximando de Rosh Hashanah, que é justamente a voz, kol, shofar, que sai do coração, que sai da alma, como de da tua alma, e chega na alma e no coração de todo mundo. Agora eu peço que você coloque o teu taguito em torno da Andréia, do Bernardo, dos teus pais, para que a nossa tradicional e milenar bênção seja dita e recitada. O desejo de que todas as vozes, todas colam, sejam colam tudo de bom nessa jornada plena, completa e abençoada. Uma jornada que tem uma escola, que tem um movimento juvenil, que tem uma sinagoga, mas que tem principalmente em cada lugar amigos e família. Família, né? Eu digo gerações que frequentam essa sinagoga, e aí, nessas vozes resgatadas, Pedro, me lembrei lá de uma bênção feita para a tua bisavó aberta, que foi até num lugar pertinho aqui, mas que a memória dela fique sempre assim, como de todos os demais, te iluminando. Seja uma convocação para a firmeza. O segundo toque, que é um toque quebrado, pausado, que seja a reflexão na correria do dia a dia. O terceiro toque, turuá, quebradiço, para a gente lembrar que existem pausas, nem todas maravilhosas, mas que de cada uma delas a gente aprende para depois resgatar o que o último toque nos ensina, que é esperança. Por isso, um toque bem comprido, tão comprido quanto o fôlego permitir. E aí, para esse shofar ser tocado e escutado, Pedro gostaria de chamar todos os seus amigos, todas as suas amigas e todas as crianças da sinagoga para ficarem aqui do teu lado, junto com você.